Oi, pessoal. Tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo beleza com vocês? Na aula anterior, né, a gente viu um pouquinho sobre as considerações gerais a respeito do sistema nervoso. E nessa aula nós vamos começar a falar um pouquinho, né, dos problemas, né, das afecções relacionadas com o sistema nervoso também. Aqui a gente pega, né, as principais, né, os principais problemas que a gente encontra. A gente sabe que a amplitude de problemas, né, de situações, né, adversas relacionadas com o sistema nervoso é bem maior, mas a gente vai tratar aqui, vai estar falando, vai estar conversando e aprendendo sobre algumas principais que mais acometem o sistema nervoso. E a gente vai começar, né, vai iniciar falando um pouquinho sobre o acidente vascular encefálico, né, lembrando que agora, né, a gente denomina como AVE, mas antigamente muita gente chamava de AVC, né, de acidente vascular cerebral, só que agora a gente tem uma denominação mais ampla, né, de está chamando de acidente vascular encefálico ou a abreviação que é AVE, acidente vascular cerebral ou a pior coisa é escrever com isso aqui, VE. Enfim, vocês devem ter entendido. Escrever com mouse também não é lá essas coisas tão fáceis. E o conceito, né, do acidente vascular encefálico é que ele se caracteriza como uma perda repentina da função do cérebro, né? Como resultado de uma interrupção do fluxo sanguíneo para determinada área do cérebro, podendo ser de origem isquêmica ou hemorrágica, ou seja, o acidente vascular encefálico ele é caracterizado por uma falta, né, de nutrientes, de oxigênio para uma determinada área. Imaginem que essa área aqui, ó, em vermelho, é uma área que está deficiente de sangue, né? Vai estar com a interrupção do fluxo sanguíneo naquele local. Em decorrência disso, essa interrupção pode levar à destruição dessa área, né, nervosa, dessa área encefálica. E isso pode ser por origem isquêmica, né, por algum trombo, alguma coisa que está obstruindo a artéria, os vasos, né, que fazem a irrigação desse local, como também pode ser de origem hemorrágica, ou seja, a gente vai ter, né, alguma situação que vai levar ao rompimento do vaso, e esse rompimento do vaso leva a uma complicação hemorrágica, né, uma hemorragia que faz com que o sangue ele saia de dentro do vaso antes de nutrir o tecido e acabe levando a esse problema. As principais causas, né, podem ser trombose cerebral, que é a formação de um coágulo dentro dos vasos cerebrais, como eu já havia falado, né, tendo como causa principal a aterosclerose, que a gente já discutiu em aulas anteriores, onde o fluxo sanguíneo passa muito lento pelos vasos, propiciando a formação de coágulos, e esses coágulos levando a uma obstrução. A gente também pode ter, né, o AVS sendo causada por uma embolia cerebral, que é quando um coágulo ou outro material formado em outra parte do corpo, principalmente o coração, a parte esquerda do coração e o pulmão é levado ao cérebro, né, pela corrente sanguínea, que vai levar a esse processo de embolia. A isquemia cerebral, né, que é causada pela irrigação insuficiente de áreas do cérebro em decorrência da formação de placas de ateroma, pela aterosclerose, e essa isquemia leva a um ataque isquêmico transitório, né, que foi o que a gente tinha falado. A hemorragia, que as principais causas podem ser o traumatismo de crânio, né, também conhecido como TCE, a rotura de aneurisma, né, malformações arteriovenosas cerebrais congênitas, né, a ruptura também vascular, né, devido à hipertensão, aterosclerose e aos poucos vai degenerando a parede dos vasos, tumores cerebrais, uso de medicações como anticoagulantes, anfetaminas e psicotrópicos também vão fazer essas alterações. E a hemorragia também pode ser resultado da ruptura das artérias, né, como causa principal.
E os fatores que predispõem, né? Os fatores predisponentes dessas determinadas situações. A gente pode ter a hipertensão arterial, a RAS, né, que a gente já viu na aula de doenças cardiovasculares, doenças cardíacas como cardiopatia, reumática, né, a questão também das arritmias, a insuficiência cardíaca congestiva, que é a ICC, hematócritos elevados, diabetes, né, que vai acelerar o processo aterosclerótico também, que a gente sabe que é bastante comum no paciente diabético dessa predisposição para a formação desses trombos. O uso de anticoncepcionais orais, né, que é agravado se a mulher ainda fizer fumar, né, se for tabagista. Sofrer de hipertensão e também com idade acima de 35 anos. A hipotensão arterial, que leva a um choque hipovolêmico, questão de cirurgias também, alguns medicamentos, uso de drogas, principalmente aquelas pessoas, né, adolescentes que usam drogas de maneira descontrolada, alimentação, né, muito gordurosa, que aumenta o colesterol e, consequentemente, aumenta a concentração de gordura no sangue e, consequentemente, aumenta a chance de formação de algum trombo, obesidade também, e tabagismo e alcoolismo também são causas que podem levar a essa predisposição. Os sinais e sintomas, né? A gente vê através das manifestações clínicas, né, que irão depender da localização da lesão, ou seja, dependendo da área afetada, as manifestações elas vão variar, porque a gente sabe que cada parte do nosso cérebro é responsável por controlar uma parte do nosso corpo. Então, se a parte occipital, que é responsável pela controle da visão, né, o centro de controle da visão fica nessa área, se ela for afetada, a gente vai ter consequências, né, que podem estar ligadas, né, sinais e sintomas que podem estar ligados a comprometimento visual, né. E a gente vai ter, né, o déficit motor, que afeta, que é em decorrência do afetamento dos neurônios motores, perdendo o controle voluntário de um lado do corpo, levando a hemiplegia, né, se a lesão for no hemisfério cerebral direito, e hemiplegia irá aparecer no lado esquerdo, né, porque a gente lembra que eu falei na aula anterior que a gente tem um processo chamado de decursação das pirâmides. Se a gente tem uma lesão do lado direito, a parte do corpo que vai ser afetado é o lado esquerdo. Se a gente tem uma lesão do lado esquerdo, a parte do corpo afetada será no lado direito. Também questões relacionadas com o déficit da comunicação, né, resultado da paralisia da musculatura vocal, levando à disartria ou afasia. Distúrbios também da percepção, né, perda da metade do campo de visão, diplopia, né, visão dupla, diplopia. Visão noturna prejudicada, comprometimento da atividade mental também, né? Perda da memória, dificuldade da aprendizagem, dificuldade de compreensão, dificuldade de orientação também, e falta de motivação. Alguns distúrbios psicológicos também, né? Labilidade emocional, hostilidade, frustração, ressentimento, falta de cooperação, tudo isso também pode estar relacionado com como um sinal e um sintoma de um acidente vascular encefálico, com medo, a depressão, o isolamento, uma disfunção vesical, né, uma incontinência que pode ser transitória e ser resultado também da confusão mental, perda da capacidade de comunicação, comprometimento sensitivo quanto ao enchimento da bexiga, né, perda do controle do esfíncter, também com o tempo, né, o tônus muscular vesical ele aumenta e o controle do esfíncter torna-se possível. A persistência dessa incontinência urinária e fecal pode indicar uma lesão neurológica extensa, né? Ou seja, de grande, com a área grande, né? O diagnóstico, através de tomografia computadorizada, que a gente vai conseguir ver, né? Ressonância, raio-x, punção lombar para coletar o líquido. Através de tudo isso, a gente consegue ver a área que está sendo afetada do nosso cérebro, qual é a região, saber se ela está ou não associada com a sintomatologia que a pessoa está apresentando. Por isso que é tão importante essas questões dos diagnósticos por imagem, né, para ajudar na identificação do problema.
O tratamento, né, a fase aguda do AVC ou AVE pode durar de 48 a 72 horas, né? E o prognóstico irá depender do nível de consciência que o paciente ele vai apresentar após esse AVE. Desculpem. O uso de diuréticos também pode ajudar a diminuir o edema cerebral, se existir. Anticoagulantes para profilaxia de trombose, também, se for o caso. Hipotensores para manter a pressão em nível normal, se a pessoa tiver com a pressão super elevada. E a questão da craniotomia também pode ser realizado, né, o procedimento cirúrgico para ajudar no controle, né, e evitar problemáticas relacionadas com esse AVE. Se o paciente, né, tiver inconsciente, e se for um paciente de UTI, né, colocar o paciente em um decúbito dorsal com a cabeça lateralizada ou manter parcialmente o decúbito lateral. A cabeça poderá ser elevada se não houver contraindicação. Avaliar constantemente o nível de consciência, né, através da abertura ocular, resposta verbal, movimentos de acordo com o comando verbal, e examinar pupilas de diâmetro, formato e reação à luz. Observar a frequência do padrão respiratório, manter as vias aéreas livres de secreção, né? Pela aspiração, sempre que for necessário, proporcionar oxigenoterapia de acordo com a prescrição médica, manter o local, manter o material necessário para intubação orotraqueal, verificar a continuidade de sinais vitais, continuamente os sinais vitais, à procura de alterações. Questões também, né, de passar a sonda nasogástrica, manter o controle da diurese, fazer o balanço hídrico, principalmente na fase aguda, para ver o que está acontecendo, né, se o paciente está tendo uma retenção, se o paciente está perdendo muito líquido, o que está ocorrendo. Observar as eliminações intestinais, fazer mudança de decúbito a cada 2 ou 3 horas, manter a pele limpa e hidratada, unhas cortadas, cuidado com os olhos, né, usar tampão, manter hidratado, né, usar aquele colírio, né, de hidratação, se for necessário. Manter a cama, né, com grades para prevenir queda. Promover estímulos sensitivos, conversar com o paciente, tentar despertá-lo, explicar todos os procedimentos que vão ser realizados, prevenir também, né, deformidades decorrentes de hemiplegia, caso o paciente tenha, né, o cotovelo e o punho tendem à flexão, e os membros inferiores, né, a sofrer uma rotação externa. Por isso que é importante a gente utilizar conchins, né, talas para prevenir essas deformidades. Fazer exercícios através de fisioterapia passiva, né, movimentação das articulações, para prevenir contraturas e facilitar também o retorno venoso, se o paciente for um paciente acamado. Uma observação: quando o paciente está inconsciente, os cuidados eles serão administrados em unidade de tratamento intensivo, de preferência, né? Quando entrar na fase crônica, os cuidados poderão ser feitos na unidade do paciente. É importante que a enfermagem esteja sempre atenta para todas as complicações e também fazer o melhor para o paciente e sua família. Isso vai determinar o processo de reabilitação domiciliar. Por isso que é tão importante a gente fazer nosso trabalho com a maior excelência possível. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o traumatismo crânioencefálico, né, o TCE, que é basicamente, né, resultante de acidentes de trânsito ou quedas, algumas causas, né, acidentais, também um impacto, né, alguma coisa cai no crânio de uma pessoa, sei lá, cai um martelo na cabeça de alguém, um pedaço de madeira, alguma coisa que faz com que a pessoa tenha esse traumatismo, né, essa fratura do osso. A gente consegue ver aqui na imagem, né, ó, nessa imagem, aqui, ó, a região da fratura, né, do osso do crânio. E isso pode levar a diversas complicações, né, uma confusão mental. Deixa eu passar o slide aqui, que a gente tem os sinais e os sintomas. Uma confusão mental, um início súbito de déficit neurológico, uma convulsão, anormalidades nas questões das pupilas, né?
ele não expande ou não contrai as pupilas de maneira adequada, alterações dos sinais vitais, alterações visuais e auditivas, cefaleia, vertigens e distúrbios de movimento. Se a fratura for na base do crânio, pode levar a hemorragia, né, pelo nariz e ouvido, perda de do líquido cefalorraquidiano pelo nariz e pelo ouvido, né? E perda pelo nariz é chamada de rinorreia e pelo ouvido é chamada de otorreia. Também a presença de sangue, né, dentro do líquido cefalorraquidiano. E esses sinais e esses sintomas, eles dependem do local e da intensidade da lesão, mas caracterizam-se, né, por distúrbios de nível de consciência. Por isso que o local, né, da lesão, onde ocorre essa lesão, ele é tão importante para que a gente consiga determinar, né, a gente consiga associar esse problema aos sinais e sintomas que o paciente está apresentando. Diagnóstico, né, pode ser feito através de exame físico e neurológico para ver o estado de consciência dessa pessoa, o que é que está ocorrendo, e também pode ser feito através de uma tomografia computadorizada para a gente ver a área que foi lesada, o que é que está ocorrendo, né, quais foram qual foi o osso que foi comprometido, tudo isso. O tratamento, né? Frequentemente o TCL ocorre junto com o traumatismo cervical, né? Por isso que é importante a imobilização cervical no ato do acidente. A questão, né, que com o derrame cerebral e o edema acontece o entumecimento, né, aumentado da pressão intracraniana, da PIC. A questão também de oxigenoterapia para o paciente, administrar também manitol endovenoso para reduzir o edema, para também reduzir a pressão intracraniana, manter a cabeça elevada, e também, né, o tratamento para a questão de convulsões. A observação que né, que esses tratamentos são realizados dentro do ambiente de unidade de terapia intensiva. Geralmente os pacientes, né, que têm esse problema de traumatismo cranioencefálico são encaminhados para a unidade de terapia intensiva. Manter o decúbito como cuidado de enfermagem, né? Manter o decúbito dorsal em superfície rígida, manter vias aéreas permeáveis e com oxigenação adequada, verificar os sinais vitais a cada hora, fazer cateterismo vesical também. Se o paciente estiver em coma, né, proceder os cuidados de enfermagem parecidos com aqueles cuidados que a gente apresentou como cuidados de enfermagem para o paciente com acidente, em acidente vascular encefálico, né, com AVE. Traumatismo da medula espinhal, né, que é o traumatismo que ocorre na medula como consequência, né, pode ser de acidentes automobilísticos, que é bastante comum. Geralmente, né, o paciente, às vezes, tem um impacto no carro, está sem o cinto de segurança, acaba indo e fazendo alguma lesão, né, na medula, né, na coluna, quedas também, acidentes desportivos e industriais, ferimentos à bala também é bastante comum. As vértebras que comumente são afetadas, né, são a quinta, a sexta, a sétima e a 12, e a 12ª torácica e a primeira lombar. São as vértebras que são mais afetadas em situações de acidente. A questão também, né, exame neurológico, a questão do diagnóstico está relacionado com o exame neurológico e radiológico, para a gente ver, né, como é que está essa estrutura da coluna. O tratamento, né, a gente vai ter dois tipos de tratamento. O imediato, né, que é aquele tratamento, né, aquela condução que a gente vai dar no momento que ocorre, né, a lesão, que é através da imobilização com colar cervical, deixar o paciente deitado em uma superfície rígida, transportar imediatamente para o hospital, administrar, né, oxigênio e medicamentos para redução de edema, se for o caso. E a gente também tem um tratamento que a gente chama de tratamento definitivo, né, que está relacionado com a tração cervical, do tipo transesquelético, né, exercícios passivos e ativos para tentar reabilitar esse paciente, tentar reabilitar a comunicação neurológica, caso ela tenha sido perdida,
Prevenção de úlceras de decúbito, né? Caso o paciente esteja lá, a gente fazer a mudança de decúbito do paciente a cada 2 horas, se for um paciente acamado, para a gente evitar outras complicações. Questão também relacionadas com cateterismo vesical, né? Tá ligado nessa questão do cateterismo vesical para evitar que o paciente tenha uma infecção urinária ou tenha algum outro problema com esse cateterismo. E a gente também tem, né, a cefaleia, que, professor, a gente está falando de dor de cabeça aqui na aula. Pois é. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a cefaleia, né, que é um problema bastante comum na nossa população, diversas pessoas acabam tendo, né, e muita gente acha que a enxaqueca, né, a gente às vezes diz, você está com o quê? Está com dor de cabeça? Não, estou com enxaqueca. Muitas pessoas acham que a enxaqueca é qualquer dor de cabeça, só que mais forte, né? Só que isso é um engano, isso é um mito, né? A cefaleia do tipo tensional, né, episódica, e a enxaqueca são distúrbios distintos, né, que requerem tratamentos específicos. Nesse quadro aqui que eu estou trazendo para vocês, a gente vai ter, né, a cefaleia tensional e episódica e a enxaqueca, né? São esses 2 tipos que a gente vai apresentar. E a média de crises mensais, né? A gente vai ter de 4 a 10 crises de cefaleia, e a enxaqueca a gente pode ter de 2 a 4. A duração, né, da crise de uma cefaleia tensional episódica de 30 minutos a 7 dias, e da enxaqueca de 4 a 72 horas. A dor, né? Geralmente, na cefaleia, está relacionado com a sensação de peso ou pressão, e a enxaqueca, né? É aquela dor pulsátil ou latejante, você sente latejando. A localização pode ser dos 2 lados, né? Difusa ou bilateral, no caso da cefaleia, e unilateral, né? Na fronte, né? Na têmpora aqui, ó, na fronte. No caso da enxaqueca, a intensidade leva a moderada, a da enxaqueca de moderada a intensa, e os fatores desencadeantes, né? Pode ser o estresse, excesso de trabalho ou atividades físicas, no caso de uma cefaleia tradicional. E na enxaqueca, né, pode estar relacionado com alimentos e bebidas, né? Odores específicos, dormir mais ou menos do que o habitual, pular refeições, oscilações hormonais, né, principalmente em mulheres em idade reprodutiva, e outros sintomas associados são as náuseas e a sensibilidade à luz ou a ruídos, né, aquelas pessoas que estão com a episódica, e no caso da enxaqueca pode ser, né, náuseas ou vômitos, fobia à luz, a ruídos ou a cheiros, né, que podem levar a esse problema, né? E as causas gerais, como eu já falei, né? Alimentos, né, que são bastante comuns, questão do aspartame, que pode levar a uma dilatação das veias, essa dilatação levar ao problema, né? A questão também do chocolate, que é rico em feniletilamina, né? Que é uma substância que vai propiciar uma vasoconstrição, e essa vasoconstrição desencadeia uma crise, né? De cefaleia. A questão dos embutidos também, né? Como salsicha, linguiça, esses alimentos de cor avermelhada, né, obtidos através do nitrito de sódio, meia hora após a injeção ativa ao sistema nervoso central, né, e vai reagir produzindo vasodilatação dos vasos sanguíneos cerebrais. Frutas cítricas também, né, que vai também fazer essa vasodilatação dos vasos cerebrais, como laranja, limão e abacaxi. Queijos envelhecidos, né? O queijo brie, queijo mussarela, camembert também, roquefort, dentre outras coisas. Por isso que eu só como coalho, porque é mais barato e aí não está na listinha dos problemas. A tiramina, né, também vai ser uma substância que vai estar presente nesses queijos e ajudar essa questão da vasodilatação. Vinhos tintos também podem vir a desencadear essas crises.
Outras causas, né? A questão das oscilações hormonais, estresse, hipoglicemia, atividade física exagerada, problema visual não detectado, patologia maligna como tumores, né? Infecção, como a meningite, exposição exagerada aos raios solares, problemas que envolvem a mastigação. E o tratamento a gente vai ter diversos, né? A gente tem o tratamento medicamentoso, que vai estar relacionado com a questão de massagear a região da cabeça, né, compressas de cheiro, técnicas de relaxamento, às vezes até tirar um cochilo, né, em alguns casos acaba resolvendo. A ajuda nessa questão também, né, da melhoria da qualidade de vida através do controle da alimentação em horários regulares, fazer uso de bastante líquido, né, redução dos fatores que desencadeiam o estresse, na caso você tem uma vida muito estressante. A gente também vai ter, né, o tratamento medicamentoso com a utilização de analgésicos, com cafeína, anti-inflamatórios, ou triptanos, né, aqueles Doflex da vida, o paracetamol. Lembrando que algumas medicações elas precisam estar numa concentração mais elevada, como o caso do paracetamol, né, em alguns casos ele acaba não agindo, precisa ser um medicamento numa concentração de 750 miligramas para poder ter um efeito desejado, para conseguir atravessar a barreira encefálica e ajudar, né, no controle desse problema. E também medicamentos para a prevenção, né? A gente vai ter anticonvulsivantes, antidepressivos, beta-bloqueadores de canais de cálcio, bloqueadores de canais de cálcio. A toxina botulínica também são alguns dos medicamentos que podem ajudar nessa prevenção. E aqui a gente termina, né, essa aula e no próximo a gente dá continuidade sobre os assuntos relacionados com o sistema nervoso. Tenham todos bons estudos, né? Como sempre, e eu continuo à disposição. Forte abraço e tchau, tchau.